Capítulo 391 Assistência de Stelios. Ele começou o avanço com facilidade. Sua alma não foi esticada como os outros fazem a deles. Ela se expandia por conta própria e se sobrepunha ao seu corpo. Ele é sua alma mais do que seu corpo. Não há necessidade de forçar sua alma a se comportar. É seu corpo que lhe dará problemas, não sua alma. Sua alma não experimentou nenhuma dor ou desconforto por deixar o reino da alma. Sua alma já poderia existir no mundo físico como um soberano quando ele a separou dolorosamente de seu corpo de elfo superior. Portanto, isso não é um problema. Ele estava prestes a iniciar a fusão do corpo físico e da alma espiritual, dois dos aspectos de sua existência, para alcançar a transcendência quando os estigmas em suas costas foram ativados. Ele brilhou como nunca antes e começou a bombear o poder divino no corpo de Elios. Era como se um rio de poder divino começasse a fluir dele em vez do fio que deveria sair dele. O limite dos estigmas foi aumentado pelo pai da árvore, então muito mais poder divino invadiu o corpo de Elios. O deus do sol nunca planejou que os estigmas fornecessem tanto. O núcleo solar de Elios encheu com poder e sua pele ficou dourada. Se ele puder lidar com o poder divino e sobreviver ao seu avanço, ele será um transcendente muito poderoso. Parece que ele está aproveitando a ajuda do Deus Sol. Eu vi do Deus Sol. Stelios ficou angustiado quando viu os guardas reais levarem Elios embora. Seu coração doía de uma forma que nenhum dos deuses entenderia. Então ele estava muito zangado e pronto para começar o inferno. Se eles pensaram que Arcon exagerou, então eles não saberão o que dizer sobre ele quando ele agir. Ele prometeu a si mesmo: vou fazer todos vocês se arrependerem do que fizeram hoje. Elios é sua tábua de salvação, então todo aquele lixo que o Supremo Celestial estava dizendo não estava chegando até ele. Ele já está planejando como causar o caos no reino mortal e como usurpar o Supremo Celestial. Foi então que ele sentiu que Elios havia começado seu avanço para a transcendência. Ele exclamou: "Oh droga!" Ele pensou para si mesmo: aquele garoto está tentando alcançar a transcendência em uma situação tão precária. Eu entendo que ele está desesperado por força, mas ele não está se apressando. É muito perigoso para ele. Eu tenho que ir. Ele disse a todos: eu tenho que ir. Ele cancelou seu avatar e saiu da reunião no Templo dos Deuses para se concentrar na situação de Elios. Ele não ouviu a recusa do Supremo Celestial em deixá-lo ir. Stelios sentou-se em seu reino divino enquanto sentia cuidadosamente as mudanças dentro do corpo de Elios através dos estigmas. Ele suspirou de alívio quando descobriu que Elios ainda estava vivo. Até aí tudo bem. Eu teria preferido que ele fizesse isso em condições ideais, onde ele estivesse seguro, mas isso teria que servir. O processo de avanço estava acontecendo sem problemas, apesar de ser rápido demais para ser seguro. Ele ficou surpreso que Elios pudesse fazer algo decente em sua situação desesperadora como prisioneiro. Se ele pudesse, Elios teria rompido sob a proteção da igreja para que nada desse errado com o processo. Este é um assunto importante tanto para Elios quanto para ele. Mas as coisas estão indo bem por enquanto e ele tem que se contentar com isso. Está na hora. Ele disse com entusiasmo quando Elios estava prestes a começar a fusão. Os núcleos dos semideuses afetam seus avanços para os transcendentes de maneira benéfica. O poder divino contido nele os ajuda a reduzir os fragmentos de poder da lei em seus corpos e a facilitar a fusão da alma com o corpo. Raramente acontece, mas há certas situações em que o corpo resiste à fusão. Ocorre no caso dos gigantes da ordem. Como sempre, o poder divino é a ruína da ordem. Elios tem 4 porções de poder divino em seu núcleo após absorver 3 núcleos solares. Isso deve tornar o processo de avanço muito fácil, mas isso não vai acontecer. Stelios pretende aproveitar o poder divino para interferir no avanço de Elios. Sua vontade divina dentro dos estigmas no corpo de Elios foi ativada e abriu um canal que levava a Stelios. Stelios sorriu maliciosamente enquanto permitia que o poder divino fluísse para os estigmas. Sem sua permissão, o poder divino não fluirá. Mas então ele notou algo. Os estigmas estavam tomando muito. Ele ficou perplexo por um tempo antes de começar a rir. Os próprios céus estão me ajudando. Eu sabia que este menino é altamente compatível comigo. Ele está destinado a ser meu receptáculo. Eu renascerei. Os estigmas não deveriam permitir tanto poder divino, mas aparentemente, ele os parece muito compatível com o poder divino. Ele é como uma espuma apenas absorvendo-o. Stelios ficou feliz com isso, então ele permitiu que o poder divino fluísse livremente. Quanto mais de seu poder divino estiver dentro de Elios, mais fácil será sua posse para Stelios. Ele não pretende ter um receptáculo para Avatar, mas um receptáculo para posse. Geldirá não é o único que já pensou em reencarnação, nem é o mais inteligente deles. Existem várias pessoas que tentaram e não conseguiram realizá-lo. O que tornava Geldirá especial entre outros é que ele era um soberano da vida, com abundante conhecimento da vida, matrizes de formação e com muita essência vital à sua disposição. Stelios também é especial.
Ele é um gênio que tem milhões de anos de experiência e sabe o que viu em Elius naquele dia em que sua mãe veio pedir-lhe ajuda. Ele viu algo especial em Soverik que o tornará um bom recipiente para a posse de bola e ele não errou até agora. A energia divina do Deus do Sol dentro de Elius é a chave. Capítulo 392 O corpo de Elius é material de posse principal. Geeldirá procurou alcançar a reencarnação e conseguiu. É com sua compreensão da vida que ele reaproveitou o artefato para punir os transcendentes para separar o corpo de um soberano. Um corpo de leis completo de um soberano é muito diferente de um corpo-alma de um transcendente. É uma façanha por si só destruir o corpo sem a alma. Sem a essência da vida, sua alma não seria capaz de curar quando ele destruiu seu corpo para separá-lo de sua alma. Essa façanha de se tornar um Deus de origem apenas com sua alma é a base para sua reencarnação. Criou um déficit em sua existência que o universo procurou preencher com corpos. Seu conhecimento de matrizes permitiu que ele criasse uma formação capaz de teletransportar sua alma para a matriz da lei usando a semente de um soberano como a chave para ela e outras partes do corpo como destino dentro da matriz da lei. Tudo funcionou para levar ao que aconteceu. Quando partes de sua alma foram jogadas na matriz da lei, o universo tentou amarrá-las com corpos para elas com base nos itens que ele usou como destinos para as almas. Stelios escolheu Elius para ser o destino de sua consciência. Stelios também é único porque tem muito tempo para desenvolver seu conhecimento de runas. Ele tem sido o antigo deus do sol por vários ciclos da origem. Ele é mais velho que Geeldirá pelo menos 200 vezes. Geeldirá tinha 5 ciclos de origem. Stelios tem pelo menos 1000 ciclos de origem e está preso em sua posição há tanto tempo. Suas esperanças de progresso quase morreram até que ele encontrou Elius. Stelios notou muito sobre Elius quando ele era um feto. Ele notou que a alma de Elius tem uma desconexão inerente de seu corpo, como se ele fosse um visitante empunhando o corpo em vez de um dono de casa carregado dentro do corpo. Há uma lacuna entre o corpo e a alma que criou uma espécie de dissonância entre eles. Ele conseguiu obter essas informações por meio da energia divina com a qual ajudou Elius. Ele não pensou muito sobre como a dissonância surgiu. De acordo com suas observações, provavelmente tinha algo a ver com a energia da origem flutuando em torno da alma de Elius. Não é incomum. É assim que os colossos são criados. Acontece que a alma de Elius teve uma reação extrema à exposição da energia de origem. A razão pela qual alguns transcendentes se tornam colossos em vez de behemoths é um fenômeno bem compreendido e sem interesse para ele. Ele se concentrou mais no efeito da dissonância. A dissonância entre corpo e alma é o motivo pelo qual Elius recusou a invasão dos fragmentos da ordem. Stelios planejou ali e ali tirar vantagem daquela dissonância. Ele criou um estigmata para esse propósito e o presenteou com Elius. Uma função dos estigmas é dar mais energia divina a Elius. A outra função só será ativada quando Elius estiver tentando se tornar um transcendente. É por isso que Elius não percebeu a outra função mais insidiosa dos estigmas quando o examinou. Elius acumulou muita energia divina e chegou ao seu limite. Stelios assumiu o controle do poder divino através de sua conexão para interromper o processo de fusão. A energia divina formou uma cunha entre o corpo e a alma. A dissonância entre o corpo e a alma de Elius permitiu que um pequeno espaço estivesse presente entre eles para a entrada da energia divina. É como uma cunha que ele pode aproveitar. Eu fiz isso. Agora, para receber minha recompensa. Stelios riu loucamente. Primeiro, ele testou o destino. É uma mera precaução. Ele não espera que nada de ruim aconteça, mas não se pode ser muito cuidadoso. Sua vontade divina ressoou com a vontade divina dentro dos estigmas. Ele descobriu que sua vontade divina estava intacta, indicando que não foi adulterada. É o aval que ele precisava. Então ele desceu com força pela conexão do canal até a cunha. Não houve atrito ou resistência. O canal entre eles através dos estigmas foi expandido. Isso permitiu que muita energia divina passasse e agora está permitindo que Stelios continue com sua divindade do Deus Sol. Quando ele alcançou a cunha, ele disse a Elius: Desculpe por esse garoto. Você foi traído pelos outros deuses e agora será traído por seu pai divino. Não é nada pessoal. Só estou cobrando o que devo, já que salvei sua vida antes de você nascer. Você me deve sua vida e agora estou levando. Ele não falou. Aparentemente, ele estava muito atordoado para falar. Então Stelios continuou falando para distrair o garoto para que ele pudesse assumir o controle de seu corpo e completar a descoberta em seu lugar sem qualquer resistência. Não é como se alguma resistência funcionasse contra ele. Afinal, ele é um grande deus. O que uma entidade de mana fraca pode fazer para detê-lo? Tenho certeza que você deve estar chocado com o que está acontecendo. Mas tenho mais a dizer. Vou lhe contar isso para que você entenda por que fiz isso. Stelios fez uma pausa para criar suspense. Então ele disse: Eu não sou seu pai. Stelios continuou a rir enquanto Elius chafurdava em estado de choque. Não se preocupe. Ele não quer matar Elius. Ele possuirá o corpo de Elius.
Elius terá que se ligar à divindade do Deus Sol se quiser viver. É mais uma troca do que uma posse. Eles estão apenas trocando de posição. Ele levará o corpo de Elius e sua identidade enquanto Elius se torna o Deus do Sol. Afinal, foi para isso que ele foi criado. Não é que ele não queira matar Elius. É que ele não pode, pelo menos não nesta forma. É justo que o Filho do Sol se torne o verdadeiro Filho. Capítulo 393 Motor de energia divina de última geração. Logo, a risada de Stelios começou a diminuir. Ele está tentando se fundir com o corpo há algum tempo, mas tem experimentado algumas dificuldades. Há uma barreira da vontade divina no corpo de Elius. Stelios sentiu cuidadosamente e determinou o que é imediatamente. Espere um minuto. Isto é um stigmata. Onde você conseguiu um stigmata? Ele perguntou em estado de choque. Os estigmas no corpo de Elius o impedem de iniciar o processo de fusão. Onde Elius poderia ter conseguido um? Qual deus ousará inscrever runas no corpo de outro semideus? A questão mais importante de todas é quando Elius conseguiu os estigmas. Elius estava no acampamento bem debaixo de seu nariz antes de ser entregue. Sem problemas então. Eu mesmo vou erodí-lo. Ele pensou para si mesmo. Então ele começou a tentar remover a vontade divina dentro dos estigmas. Vai levar tempo, mas ele não tem nada com que se preocupar. A única coisa que Elius pode fazer é desistir do avanço e arriscar que sua alma se estilhasse com o rebote. Se Elius fizer isso, ele morrerá e isso não o afetará mais. O único resultado para Elius é a morte ou esperar pacientemente e se tornar o deus do sol depois que seu corpo foi roubado dele. Mas as coisas não correram como ele pensava. A importância da pergunta sobre a época em que Elius conseguiu os estigmas mudou quando ele sentiu a resistência da vontade divina dentro dos estigmas. A vontade divina é forte o suficiente para resistir impunemente às suas tentativas. Ele não podia mover a vontade divina de forma alguma. A questão mais importante tornou-se qual Deus deu a Elius os estigmas. Qual Deus tem uma vontade divina forte o suficiente para resistir a ele? Apenas uma resposta veio à sua mente. Espere um minuto. Você está trabalhando com o Supremo Celestial? Ele perguntou em trepidação. Foi então que Elius falou. Tudo foi definido. Obrigado por ter vindo. Stelius sentiu uma sensação sinistra de pavor. Ele poderia dizer que algo ruim está para acontecer. Ele estava se perguntando o que poderia estar acontecendo quando ouviu Elius falar novamente. Vou te contar uma coisa para que você morra em paz. Ele também fez uma pausa para o suspense. Então ele disse: Eu não sou seu filho. Stelius ficou perplexo. Ele tinha acabado de dizer a mesma coisa para Elius. Então Stelius estava mais preocupado com o que Elius disse sobre tudo que estava sendo definido. Ele não podia perguntar o que significava embora. Uma força imensa começou a agir sobre Stelius. Parece que uma montanha está pressionando sobre ele. A alma de Elius começou a resistir e empurrou Stelius para a armadilha que foi preparada para ele. Todos os estigmas no corpo de Elius foram ativados e empurraram Stelius também. Duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A alma pressionou Stelius e o corpo o empurrou para trás. Stelius estava sendo empurrado de volta para os estigmas que ele veio. Essa é a única saída para ele e foi também quando Stelius soube que as coisas deram terrivelmente e terrivelmente errado. O que você está? Ele gritou em pânico enquanto resistia. A alma de Elius parecia indomável e a vontade divina dentro dos estigmas de Elius também é forte demais para ser resistida. Ele não pode passar pela alma de Elius nem por seu corpo. O único caminho para ele são os estigmas que ele inscreveu no corpo de Elius. E sinto que estigmata não é mais aquele que ele inscreveu. Enquanto ele estava tentando corroer a vontade divina nos estigmas no corpo de Elius e falhando nisso, o Pai Árvore também estava tentando corroer sua vontade divina dentro daqueles estigmas e conseguiu. As mudanças que foram feitas nos estigmas são terrivelmente ruins para Stelius. Por favor, deixe-me ir. Estou pronto para pagar qualquer preço. Stelius implorou em desespero. Ele está desesperado. Ele não tem para onde ir, exceto os estigmas remodelados. Não tem como entrar, vai fazer bem para a saúde dele. Então ele implorou e implorou. Mas ninguém o ouviu. Ele está preso verdadeira e completamente. Stelius foi empurrado para o stigmata, que então começou a ativar. Ele apareceu dentro de um vazio de espaço fechado que parecia sugar tudo com ele. Os fragmentos da lei usados para fazer os estigmas se transformaram em videiras de cristal verdes fortalecidas pela vontade divina do pai da árvore e cavadas em seu corpo como sanguessugas. As trepadeiras verdes perfuraram seu próprio ser, ancoraram-se muito bem e depois se tornaram douradas enquanto sugavam o poder do Deus Sol. Não, isso não pode acontecer comigo. Não. 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 Ele gritou com veemência. Stelius entendeu o propósito dos estigmas imediatamente. O stigmata original forma uma conexão com o Deus do Sol que ele pode usar para fornecer poder divino a Elius.
A outra função dos estigmas está codificada na vontade divina e só será ativada quando Elius estiver prestes a se tornar um transcendente. O Pai Árvore aprimorou os estigmas e os transformou em um motor para criar poder divino usando o Deus Sol como combustível. Isso é exatamente o que Stelios pode dizer agora. Pode haver mais sobre os estigmas, mas ele sabe com certeza que se tornará prisioneiro desses estigmas pelo resto de sua vida, a menos que seja libertado. Se ele fosse um espectador e não aquele que está prestes a ser transformado em combustível, ele teria se maravilhado com a complexidade dos estigmas. É uma criação de última geração. O Divine Power Engine Stigmata é inovador e bem feito. Ele tem um espaço dentro dele que é enrolado sobre si mesmo, de modo que a fuga é impossível. Depois, há os mecanismos de bloqueio e desvio de energia. Os mecanismos de sucção de energia, em particular, foram modelados para ter uma capacidade muito alta, de modo que ele não possa sobrecarregar o sistema bombeando muita energia para ele. Há também a criptografia usada para impedi-lo de decifrar os estigmas. É uma alternativa melhor do que usar a vontade divina para evitar adulterações. Se Stelios teve isso, ele provavelmente está na situação de direção em que está atualmente. Capítulo 394 O Deus ou Covarde. A criptografia usada no Stigmata não apenas impede a decifração e alterações, mas também possui um sistema de alarme. No geral, as mudanças são coisas que ninguém conseguiu alcançar, mas este Stigmata conseguiu e até reforçou com a vontade divina de tal forma que a criptografia estará viva e capaz de adaptabilidade. Além do poder da vontade divina presente nos estigmas, de alguma forma, o Deus que adulterou seus estigmas e os transformou nesta prisão adquiriu um conhecimento sem precedentes da criação de runas necessárias para fazer as mudanças. Portanto, esse Deus tem poder e conhecimento. É algo para se maravilhar, considerando que Stelios pensava que ele era o Deus mais experiente quando se trata de runas. Infelizmente, ele não é um espectador. Ele é a vítima desse chamado procedimento brilhante. Não importa o quão brilhante seja, ele tem que sair agora porque sabe que se os estigmas concluírem seus procedimentos de bloqueio, ele nunca sairá desta prisão. Ele se tornará combustível para toda a sua vida. Duas coisas lhe vieram à mente. É altamente provável que um funcione, mas ele ficará impotente depois que funcionar. O outro tem uma chance muito menor de sucesso, mas pode manter seu poder se funcionar. Portanto, é uma grande chance de segurança, mas sem energia, ou uma chance altamente reduzida de segurança e energia. Ele escolheu a segunda opção. Sem risco, não haverá recompensa. Então ele despertou todo o seu poder divino e absorveu o domínio dos grandes deuses do fogo e da luz que ele secretamente armazenou. Então ele iniciou uma ascensão. O plano divino percebeu o chamado de sua divindade e respondeu imediatamente. Uma força desceu do plano divino e o encontrou no vazio dos estigmas. Essa força começou a mudá-lo. Se ele escapara após a mudança ainda é desconhecido. Eu vi do Supremo Celestial. O Supremo Celestial ainda estava furioso quando notou as mudanças no plano divino. Que absurdo é esse? Que Deus estúpido quer morrer? Ele decidiu não esperar pelo anúncio sobre quem está ascendendo e, em vez disso, saiu correndo de seu reino divino imediatamente para rastrear o Deus estúpido que está tentando se tornar um celestial. Ele está cheio de tanta raiva agora que destruirá o culpado sem fazer perguntas. É uma coisa atrás da outra. Ele não pode descansar. Como se ele não tivesse sido insultado o suficiente pelos problemas em andamento, um Deus em algum lugar decidiu que esta é uma boa oportunidade para se tornar um celestial. Ele não terá nada disso. É bom também. Eu posso desabafar e matar alguém. Eu também vou ficar mais forte depois de absorver o Deus estúpido. É uma vitória para mim. Ele disse com antecipação alegre. Ele está frustrado há tanto tempo que até ele, um ícone de estabilidade, precisa de uma válvula de escape para suas emoções ferventes. Portanto, é generoso desse Deus estúpido, seja quem for, se oferecer para animá-lo. Haverá uma boa e velha surra. Nada libera o estresse melhor do que isso. Ele estava ansioso pelo encontro. Ele encontrou o culpado imediatamente. O que ele encontrou o fez rir. O desrespeito desenfreado. Diante de tudo isso, parece que você ficou cheio de si. Tudo o que fiz foi pegar um de seus semideuses. Você acha que se tornar um celestial permitirá que você seja capaz de me vencer? Vamos ver sobre isso. O Supremo Celestial disse enquanto se preparava para esperar. Acontece que o Deus estúpido que está em ascensão é o Deus Sol. O poder do plano divino está se reunindo em direção ao reino divino do Deus Sol. É uma prova inegável de que o Deus Sol é quem está cortejando a morte. Ele não pode interferir na ascensão, mas terá muitas opções quando ela terminar. O que poderia haver de tão especial sobre esse Elius? Ele é apenas um semideus. Você tem centenas de senhores divinos. Ele murmurou para si mesmo. Parece que a possível morte do filho de Stelios o afetou mais do que ele esperava e a velhice do Deus do Sol o encorajou a assumir o risco da ascensão.
O que mais poderia ter motivado um antigo Deus razoável a tomar uma decisão tão estúpida? Talvez Arkham estivesse certo o tempo todo, o Deus do Sol está ficando senil com a idade. O Supremo Celestial não teria que esperar muito para obter sua resposta. A ascensão ao verdadeiro Deus é bastante rápida, pois a transformação já começou no momento em que o mortal se torna um Deus. Então, ou você sobrevive à ascensão ou falha. De qualquer forma, ele vai conseguir desabafar. Ele lutará contra o Deus do Sol ou rirá de seu fracasso. Será terapêutico para ele. O Supremo Celestial estava esperando pacientemente e sentindo cuidadosamente. Então ele sabia que a ascensão foi bem. Só que a ascensão não foi anunciada como deveria. Em vez disso, o reino divino do Deus Sol escureceu e congelou como se tivesse se tornado inativo. O reino divino em forma de estrela tinha a luz que está sempre produzindo. A luz reduziu drasticamente antes de desligar completamente. O reino divino tornou-se uma bola inerte. Parecia que o Deus do Sol falhou em sua ascensão. O Supremo Celestial riu sinistramente. Eu pensei que você seria corajoso o suficiente para me enfrentar. Em vez disso, você escolheu se esconder. Venha e me enfrente como um verdadeiro Deus e pare de se comportar como um rato. O que você esperava que acontecesse quando você decidiu desrespeitar a minha vontade? Agora saia e pegue o que merece. Ele sabe que o Deus Sol teve sucesso porque sentiu o sucesso da ascensão. Ele também sente o poder do plano divino devido à adição de outro celestial ao panteão. Então ele não se deixa enganar pelo escurecimento do reino divino. O Deus do Sol se tornou um covarde e está se escondendo dele. Capítulo 395 Pagamento por arrogância. Se o Deus do Sol falhou em sua ascensão, seu reino divino não vai apenas parar de escurecer, ele vai desabar e se desfazer devido à morte do Deus. Então o Deus do Sol está vivo, mas ele está se escondendo. Ele se tornou um celestial e decidiu se exilar. Este escurecimento do reino divino não é uma questão pequena. É algo que os deuses fazem quando estão desesperados. É um mecanismo de autopreservação que tem um grande custo. Não é algo que deva ser feito levianamente, mas parece que o Deus do Sol está altamente motivado para evitar uma briga com ele. O Supremo Celestial começou a zombar do covarde Deus do Sol. Ele chamou o Deus do Sol de estúpido e depois de covarde. Sua voz se espalhou por todo o plano divino para todos que quisessem ouvir. Ele queria que eles soubessem o quão covarde o Deus do Sol está sendo. Ele também quer que eles testemunhem a morte do Deus do Sol se o covarde decidir lutar. Mas o covarde permaneceu obstinado em permanecer na segurança de seu reino divino. Se fosse antes do reino divino ser desativado, chegar ao Deus Sol vai precisar de um exército de anjos e vários deuses para romper a barreira do reino divino. Então a guerra será travada contra o exército de anjos que Stelios vem acumulando há muitos anos em que é o Deus do Sol. O número de anjos que ele tem certamente desencorajará qualquer um de atacá-lo em seu reino divino. Mas Stelios foi além disso. Ele fechou seu reino divino. Isso significa que os crentes não poderão vir ao reino divino após a morte e Stelios parou de ouvir as orações. O Deus do Sol parou de receber fé apenas para que seu reino divino se torne mais difícil de violar. Stelios efetivamente escolheu maior segurança em vez do risco de se tornar obsoleto ou cortar sua conexão com o mundo. É por isso que mesmo o Supremo Celestial só pode se contentar em lançar golpes sardônicos. Ele já está prestes a iniciar uma guerra no reino mortal, outra guerra no plano divino será demais para suportar. Além disso, não há pressa. O Deus do Sol não vai a lugar nenhum. Isolar-se assim fará com que o Deus do Sol enfraqueça e seja mais fácil de derrotar quando ele terminar de destruir o Deus oculto e suas maquinações no reino mortal. O Supremo Celestial teve que parar seu pequeno ato de prazer quando sentiu algo no reino mortal. Ele estava gostando de xingar o Deus Sol, mas algo mais interessante aconteceu. Ele sentiu algo fora do lugar. O que é desta vez? Não posso ter paz. Ele tem sentido muitas coisas que estão fora do lugar recentemente. Então ele espera que algo pior tenha acontecido. Ele descobriu a anomalia com facilidade e ficou surpreso, embora estivesse preparado para não ser surpreendido. Ele pode sentir a aura de um celestial no reino mortal. Além do mais, a aura está vindo do formigueiro. Ele murmurou em confusão. O que diabos poderia estar acontecendo lá? Dizer que ele está pasmo é um eufemismo. Ele está profunda e totalmente confuso porque nem mesmo sabe o que isso significa. Ele não pode suspeitar do Deus oculto porque tem certeza de que existem apenas 3 deuses celestiais, incluindo Stelios, o covarde Deus do Sol. Então, o que poderia estar acontecendo lá? Como pode haver uma aura de um celestial no reino mortal? Não pode pertencer ao Deus do destino ou Stelios, que simplesmente o abandona. Ou existe um Deus celestial que ele não conhece? Ele voltou ao seu reino divino para esperar. Ele vai descobrir em breve. Seu Colossus está prestes a alcançar o formigueiro. O que quer que esteja acontecendo naquele formigueiro será informado a ele. Suas perguntas serão respondidas na íntegra. Enquanto isso, no molde da formiga.
Stelios escolheu ascender. Tanto Elius quanto o pai menos árvore disseram ao mesmo tempo: esperávamos isso. Então os dois riram. Eles sabiam das duas opções de Stelios. Ou ele escolhe cair ou subir. Eles sabiam dessas duas opções e planejaram ambas. Se Stelios tivesse escolhido cair, ele definitivamente escapará da máquina divina que eles construíram para ele. Mas ele terá que deixar sua divindade para trás. Ele ficará impotente. Isso se ele conseguir cair sem morrer. Se ele conseguir cair, ele também aparecerá dentro do formigueiro, provavelmente ao lado de Elius, onde será morto rapidamente por sua inutilidade. Ele só conseguiria escapar do motor divino e não da morte certa se escolhesse essa opção. A máquina divina terá o poder divino de um grande Deus, independentemente de seu sucesso na queda. A outra opção fará dele um celestial se for bem-sucedido. Ele também poderá escapar do motor divino, mas não completamente. A vontade divina contida nos estigmas está no nível de um celestial. Ter sucesso em sua ascensão só dará a Stelios uma chance de lutar. Mesmo que ele escape, ele terá que pagar o preço deixando a maior parte de seu poder para trás e escapando com sua consciência. É o pagamento por sua arrogância e estupidez. A segunda opção é complicada para o plano de Legio. Se Stelios falhar na ascensão, Elius não receberá nada. A posição divina e o domínio do Deus Sol serão destruídos e precisam ser recriados. A máquina divina será inútil então. Felizmente para a Legião, isso não aconteceu. Stelios conseguiu, então o motor divino agora tem o poder divino de um celestial. O pai árvore falou após um momento compartilhado de diversão. Agora você tem que ter sucesso ou está condenado. Não se preocupe. Eu cuido disso. Helios disse confiante. Os outros clones falaram com ele. Você não está sozinho. O que ele está prestes a fazer é louco o suficiente para matá-lo. Ele vai precisar de toda a ajuda que conseguir. Capítulo 396 Luta pelo controle. Nós o ajudaremos se você não aguentar mais. Eles disseram a ele que estão lá para ajudá-lo porque o que ele está prestes a fazer está além dele e ele precisará da ajuda deles. Mesmo assim, a maior parte do fardo recairá sobre ele. Ele é o ponto focal que suportará a maior parte do estresse. Se ele quebrar, o plano deles também quebrará. Não foi ideia de Elius fazer isso, mas um plano que eles traçaram desde o primeiro momento em que o pai da árvore conseguiu descriptografar os estigmas nas costas de Elius há mais de 100 anos. É um plano insano que beneficiará a Legião, então ele tem que fazê-lo. O motor divino começou a inchar à medida que se tornava mais poderoso. O vazio dentro do motor divino está desaparecendo rapidamente à medida que a estrela que representa o poder celestial do Deus Sol começou a se expandir. Ele tem que absorver a estrela e controlá-la ou ela se expandirá até explodir. É uma ideia maluca. Isso antes de acrescentarmos o fato de que ele ainda está no meio de se tornar um transcendente. O poder de um celestial é igual ao poder de um novo Deus de origem, na melhor das hipóteses, mas a alma de Elius não é tão poderosa quanto a de um novo Deus de origem. Ele é apenas uma pequena porção da alma de um novo Deus da origem. Não será fácil subjugar o poder celestial e também romper para a transcendência ao mesmo tempo. Se for bem sucedido, terá feito algo que ninguém jamais fez na história dos gigantes da Ordem. Elius começou a fusão de corpo e alma. Os estigmas em seu corpo absorveram o poder divino de nível celestial e começaram a brilhar com uma luz dourada. Felizmente, o estigmata foi criado com acabamento impecável de Elius e atualizado com a vontade divina de uma entidade a par de um celestial. Então os estigmas podem lidar com o poder. Então a alma da origem de Elius começou a se fundir com os estigmas e o poder celestial dentro dela. Seu avanço é muito semelhante a como outros semideuses fazem o avanço. E sendo que o poder divino em seus núcleos os ajuda a romper e não constitui um impedimento para o avanço. Além disso, eles não têm uma pequena estrela crescendo em suas costas como uma corcunda na espinha. O motor divino lutou para ficar fora de controle enquanto Elius tentava controlá-lo e romper. Ele aumentou lenta e seguramente até se tornar uma bola de luz de cerca de 10 centímetros de diâmetro em suas costas. Algo tão pequeno pode muito bem ser uma toupeira nas costas de um gigante da ordem. Mas a bola continuou a crescer e não deu sinais de parar. A pequena toupeira cresceu até ficar muito pesada para Elius manusear enquanto estava sentado. Ele teve que ficar de pé enquanto suportava o peso da bola nas costas depois que ela aumentou para um diâmetro de 10 metros. Ele ficou curvado quando a bola o sobrecarregou com o peso. A carga que ele carrega tornou-se uma bola dourada gigante que permaneceu aproximadamente circular, mas sua superfície está constantemente mudando, como se fosse a superfície de um líquido fervente. Existem até exceções ocasionais de energia na forma de chamas brancas de alta pressão. A bola também é muito pesada e está ficando cada vez mais pesada. Elius teve que carregar o peso, lutar para controlar o motor, manter a energia celestial fluindo em seus estigmas e fundir com sucesso sua alma com seu corpo carregado de celestial. Em suma, ele está sofrendo, mas pode lidar com isso.
O mesmo não pode ser dito sobre as entidades vivas ao seu redor. A bola também é quente. Na verdade, está muito quente. Os organismos que vivem no plano de Zargot se acostumaram com o calor do deserto, mas o calor que irradia daquela bola não pode ser comparado a nada que eles já experimentaram. À medida que a temperatura aumenta, as formigas golias começarão a morrer, com ou sem carapaça de diamante. A rainha das formigas implorou ao pai árvore: por favor, pare o que está acontecendo. Elios está invadindo a sala central e ela não pode sair. Ela ainda não é transcendente. O pai árvore respondeu: não posso. Já começou. Então deixe meu formigueiro. Já cumpri minha promessa. Você alcançou seu alvo. Há muitas perguntas que ela tem sobre esse chamado alvo e por que o pai da árvore, que parece ser o inimigo do alvo, pediu a ela para tratá-lo como a realeza. Ela esperava muitas coisas quando finalmente colocassem as mãos no alvo, mas não esperava que os dois pudessem ser amigos. Tudo isso pode esperar para mais tarde. Por enquanto, ela quer que eles saiam do formigueiro antes que ela morra. Isso é verdade. Você cumpriu sua parte no trato. Vou embora. A árvore se desenraizou e se virou para ir, mas não foi o suficiente para a rainha das formigas para ele ir embora. Ela gritou. E ele? Leve-o com você. Não posso. Já começou. Ela começou a implorar, mas não há nada que o pai árvore possa fazer. Ela observou o espírito da planta sair enquanto ela não podia sair. Ela está ligada ao formigueiro. O formigueiro costumava ser o lugar mais seguro que ela poderia estar, mas agora é o lugar mais perigoso que ela pode estar. A operária e as formigas soldados se amontoaram em cima dela para protegê-la do calor. Todos os seus esforços são inúteis. Todos eles se transformaram em cinzas, incluindo sua rainha. Alguns guardas reais escaparam quando a rainha morreu, mas seu destino não terminará bem sem a ajuda da rainha para impedir o controle de fungos em seus corpos. Não importa o que aconteça, esta colônia encontrou seu fim hoje. Capítulo 397 Uma batalha de 3 vias. A bola dourada em suas costas finalmente cresceu para um diâmetro de 100 metros. Tornou-se maior do que o próprio Elius. O calor que irradiava derreteu o material que compunha o formigueiro por 1 quilômetro em todas as direções dentro do formigueiro. O calor não o está afetando porque ele é tecnicamente um semideus do Sol, mas está sofrendo em outros aspectos. Seu corpo se tornou um campo de batalha semelhante ao tempo em que ele era um feto. Desta vez, é a energia divina que é o oponente, enquanto os fragmentos da lei em seus estigmas são seus ajudantes. Ao contrário do tempo em que ele era um feto, quando sua mãe grávida assumiu a responsabilidade por seu conflito, ele não tem ninguém além de si mesmo para passar pela dor. A energia divina também não é dada livremente. O Deus do Sol está muito chateado com ele agora. Stelios pode não ter tido a escolha de deixar parte de seu poder para trás, mas lutará contra Elios pelo controle a cada passo do caminho. Este não é um benefício que ele aceitará sem lutar. A primeira repercussão começou na pele. Sua pele vermelha rachou dolorosamente e começou a vazar sangue dourado. O sangue caiu no chão e abriu buracos como ácido. Então sua pele começou a se desfazer. Ele se desfez em camadas, deixando para trás tatuagens douradas ainda impressas em sua carne. Seu corpo está explodindo com energia indisciplinada e mal contida. É a sua pele que é a primeira a sofrer. Sem a pele para obstruir a visão, seus músculos mutantes ficaram expostos. A carne vermelha de seu músculo ficou transparente de onde os ossos podem ser vistos. As runas douradas ainda estão presentes nas manchas transparentes. Há também manchas opacas douradas de músculo. As manchas transparentes estão se espalhando lentamente enquanto as manchas douradas estão se espalhando muito rápido. As duas manchas se ignoram e competem por seus músculos, depois se estendem até o osso. Quando eles terminam com seu osso, eles se enfrentam. O poder celestial na mancha dourada quer destruir o progresso de Elius em sua descoberta absorvendo a mancha branca. Se o remendo dourado vencer, Elius explodirá e o poder celestial que ele roubou será devolvido ao seu legítimo dono. Acabou sendo uma batalha perdida. A vontade reminiscente de Stelios ainda está presente no poder celestial, considerando que é tecnicamente uma parte do corpo de Stelios. Portanto, está resistindo à assimilação. Mesmo com os fragmentos de ordem ao seu lado, Elius não pode vencer contra a vontade divina de um celestial. Não sozinho, pelo menos. Ele bateu mais do que ele sozinho pode mastigar. Felizmente, ele não está sozinho. A energia vital verde e divina do Pai Árvore entrou em sua alma através da esfera da alma em sua alma. A energia entrou em seu corpo também, mas foi resistida pela mancha dourada enquanto o branco a aceitou prontamente. É uma má ideia permitir que alguém interfira em sua descoberta, não importa o quanto você confie nessa pessoa, porque esse é o momento em que você está mais vulnerável. Elius não tem nada a temer do Pai Árvore, por isso aceitou prontamente a ajuda que lhe foi oferecida. Sua decisão lhe deu uma chance de lutar. Isso é tudo que Elius precisava. A mancha dourada reconheceu a ameaça da energia vital divina e escolheu lutar. Ele agora tem que lutar contra dois inimigos.
Não é uma sensação agradável ter uma batalha de 3 vias pelo controle de seu corpo, mas deu a Elius uma chance de lutar contra o poder celestial do Sol. Então ele suportou o dobro da dor pela qual está passando. Ajudou o fato de os outros sussurrarem palavras de encorajamento para ele. Seu corpo tremia e tinha espasmos violentos, mas ele não caiu. Ele permaneceu de pé e foi recompensado por sua resiliência. O motor divino parou de crescer imediatamente depois que a energia vital divina foi introduzida e a bola dourada em suas costas parou. A mancha branca começou a repelir a mancha dourada e lentamente a engoliu. As duas forças repeliram a energia dourada até que ela fosse completamente subjugada e assimilada. Ele se tornou uma estátua branca com tatuagens douradas carregando uma bola branca gigante nas costas. Então a bola começou a diminuir enquanto Elius começou a crescer. A bola branca estava sendo absorvida pela estátua branca. A estátua começou a mudar de cor com a assimilação do poder celestial. Ficou vermelho, laranja e amarelo. Finalmente ficou dourado. Ele também aumentou de tamanho. Ele atingiu uma altura de 50 metros ao longo dos anos, mas dobrou depois de absorver a totalidade do poder celestial. Seu corpo também começou a se transformar. Ele perdeu as pernas, braços e cabeça. Eles foram absorvidos em seu corpo enquanto ele se transformava em uma bola de energia dourada. Ele se transformou de um gigante segurando o sol no próprio sol. Então, 10 minutos depois, a bola gigante de 100 metros de diâmetro na qual ele se transformou começou a diminuir de tamanho até atingir 10 metros de diâmetro. Cerca de 10 minutos depois, aquela bola começou a se transformar novamente. Cresceu braços, pernas e uma cabeça. Então formou um torso para eles. Tornou-se uma estátua de ouro de um gigante. Duas fendas se abriram na cabeça para revelar olhos de um branco puro. Ambas as pupilas, íris e córnea são brancas. Também há runas brancas fluindo pela pele dourada do gigante como uma obscura escrita arcana. Eu consegui. Agora sou um verdadeiro filho do sol. Ele finalmente se tornou um transcendente. Nome: Elius Legião-4. Título: Shield of the Virtual Plane. Filho do Sol. Raça: Gigante do Sol. Linha de sangue: linhagem divina do fogo solar. Nível de poder: transcendência alma-corpo. Físico: meio corpo celestial. PV: infinito. Energia: infinita. Qualidade energética: energia de origem. Quantidade de energia: 2.673.841. Vitalidade: 1 bilhão. Resistência: 1 bilhão. Força: 1 bilhão. Agilidade: 1 bilhão. Percepção: 1 bilhão. Espírito: 1 bilhão. Amplificação: 1. Autoridade: Celestial do Sol. Senso divino grau: 100 milhões C. Outros. Afinidade de mana: 100%. Afinidade lengal: 50%. Afinidade elementar grau: Efiogeu divino, Helios divino, Ordem divino. Status: exaltado. Capítulo 398 Imortalidade condicional. Sua raça mudou de um gigante da Ordem para um gigante do Sol. Seu corpo evoluiu de meio divino que os semideuses possuem para meio celestial que apenas alguns possuem. É por isso que sua raça mudou. Ele costumava ser um pretendente antes. Agora ele é verdadeiramente o filho do Deus Sol. Eles estão unidos agora em mais do que apenas poder divino. Ele os ganhou acesso à sua autoridade. É muito mais poderoso que o poder divino. Transcendência significa quebrar seus limites. O processo é perigoso, mas é altamente gratificante. Você é recompensado com a evolução e o poder que vem com ela quando combina o potencial da sua alma e do seu corpo para quebrar o limite de cada um deles. Individualmente, um ser só pode atingir uma estatística de 1000 em qualquer ponto sem influência externa. É chamado de limite de mana. Esse limite é baseado na raça e alguns não têm esse limite. Para aqueles com esse limite, o potencial de seu corpo foi totalmente esgotado. Há tanta coisa que o mana pode fazer para fortalecer um organismo. Chega um ponto em que o mana não pode mais fortalecer um ser. Esse ponto é a taxa de conversão de 100% de um ser. As estatísticas param de crescer antes mesmo de chegar a esse ponto. Algumas raças têm um limite biológico para uma estatística específica. Gigantes da ordem podem crescer além do limite de 1000 manas, mas sua velocidade não pode ultrapassar esse limite. Realisticamente, o crescimento substancial para em torno de uma taxa de conversão de 90%. Elius precisava de energia vital divina para experimentar qualquer quantidade de crescimento além desse ponto. Tornar-se um transcendente quebra esse limite, permitindo que um ser alcance 10.000 estatísticas. Isso é para transcendentes normais. Hélio não é normal. Sua alma é muito mais forte que seu corpo e tem se limitado por causa do corpo. Mas o corpo e a alma estão se combinando agora. Idealmente, o poder de sua alma deveria cair drasticamente por causa de seu corpo fraco. O poder de sua alma é sacrificado para quebrar o limite de seu corpo para criar um resultado mediano.
Isso significa que sua alma, que está em 1 bilhão, cairá para 200 milhões e 4 mil por causa dos 5 mil dos 4 aspectos de seu corpo. É uma grande queda, mas ainda está muito além do que um transcendente normal pode ter para estatísticas. Seu corpo e alma também poderão retornar a 1 bilhão. Isso é inacreditável para um transcendente. É muito maior do que os 10 mil limites dos transcendentes normais, então Elios ainda seria uma potência de um transcendente. Mas isso não aconteceu. Elios absorveu o poder de um celestial quando estava avançando. Isso mudou tudo. O poder contido na energia divina celestial foi absorvido por seu corpo e alma, ajudando-o a atingir sua capacidade máxima e quebrando o limite de sua alma e corpo. Então agora, ele atingiu o limite das estatísticas que sua alma pode conter. Suas estatísticas são comparáveis a alguns soberanos da lei e ele até supera muitos deles, mas não é tão poderoso quanto eles. Atualmente, ele não possui uma semente de poder ou qualquer forma de amplificação das leis. Na melhor das hipóteses, ele é tão forte quanto um rei da lei cujas estatísticas atingiram o limite de 1 milhão de estatísticas. E sinto que ele ainda pode ficar mais forte e adquirir mais autoridade. A energia divina não permitiu que ele crescesse mais do que 1 milhão, mas quebrou o limite de sua alma. Assim, sua alma e seu corpo podem superar o que ele conquistou. Ele está longe de ser um transcendente normal agora, mas há uma coisa que ele compartilha com eles. É a imortalidade condicional. Os transcendentes quebraram mais do que o limite das estatísticas. Eles também quebraram o limite de saúde e resistência. Essas construções deixam de existir com qualquer fraqueza física. Os transcendentes não podem ser incapacitados cortando suas cabeças. Eles vão regredi-lo rápida e facilmente enquanto houver energia origem. Sua consciência e a matriz de sua existência tornam-se uma só para que possam se curar de qualquer ferimento, desde que o desejem. O único problema que enfrentam é que os ferimentos causados por ataques autorizados por lei são muito difíceis de curar. As leis embaralham a matriz de sua existência injetando informações erradas. As informações sobre seu corpo são substituídas por informações sobre a lei do fogo. A impureza da lei do fogo precisa ser expurgada antes que possa curar. Esse atraso pode ser explorado para causar sua morte. Seus corpos se quebrarão assim que leis suficientes forem injetadas em sua existência. Na hora certa. Ele ouviu os passos antes de ver quem era. O chão começou a tremer ritmicamente como se um gigante estivesse andando na terra. Ele o suspeita que seja realmente um gigante ou, neste caso, um colosso. Ele espalhou seu sentido divino que aumentou de 500 metros para 1 milhão de metros. Mas a ausência de energia origem no avião reduziu para 100 mil metros ou 100 quilômetros. Seu sentido divino solidificado precisa da energia adequada na atmosfera ou não pode ser estável. A única razão pela qual ele pode usar tanto é que ele tem seu próprio suprimento de energia de origem de seu título de filho do plano Virut. O que ele tem é o suficiente para confirmar que é realmente um colosso fazendo aquela perturbação. Ele pode ver o hóspede indesejado em sua mente. Seu sentido divino atravessou o material impenetrável do formigueiro. Uma figura de quase 1 quilômetro de altura corre na direção do formigueiro. O rosto da figura está sombrio de determinação. Seus olhos estão praticamente brilhando com a luz da justiça e seu coração foi feito para entregá-la. Esta figura é um executor da Igreja da Ordem enviado em uma importante missão do Supremo Celestial para chegar ao fundo do mistério que envolve o formigueiro. Capítulo 399 Danos colaterais. As formigas são história agora. A rainha das formigas era apenas um peão a ser usado e descartado. Sua morte nem foi intencional. Ela morreu como consequência de sua luta com o Deus Sol. Portanto, não há mistério a ser encontrado no formigueiro. O colosso chegou um pouco tarde demais. Ele assentiu. Eu deveria conhecer esse colosso já que não há mais ninguém aqui. Será uma pena se a viagem dele for desperdiçada. Ele achou uma pena se o colosso tivesse que correr até aqui desde o quartel-general da Igreja do Sol e ainda não encontrar nada. Então ele decidiu ocupar o colosso por um tempo. Digamos que o Deus Sol o criou para ser educado. Ele estava pairando no ar, mas de repente ele desapareceu. Não havia necessidade de preparação. Ele queria se mover e então se moveu, muito rapidamente também. Houve um flash de luz e um som explosivo quando ele quebrou a velocidade do som. Ele perfurou o suposto material impenetrável do formigueiro como uma estrela cadente para alcançar o colosso. O colosso não o viu chegando. Foi seguir em frente com propósito. Cada um de seus pés estava batendo no chão enquanto ele se aproximava do formigueiro. Ele estava pensando em seu sucesso iminente quando sentiu uma entidade em movimento rápido com uma quantidade incompreensível de energia vindo direto para sua cabeça. Seus instintos e reação entraram em hiperdrive pela ameaça inesperada. Rau! Ele rugiu enquanto levantava sua mão enorme para bloquear o projétil que Eleus havia se tornado. Mas não funcionou. Houve um flash de luz que cegou qualquer um que observasse o colosso e um som como nenhum outro que ensurdeceu aqueles que o ouviram. Quando a luz se apagou, o colosso não existia mais.
Tudo aconteceu tão rápido que parecia que alguém lançou um aniquilador, exceto que esse aniquilador pode ferir um colossus. Ele os havia penetrado a mão inteiramente. A carne e os ossos não podem detê-lo quando o formigueiro não conseguiu detê-lo. Um grande raio branco saindo de seus olhos o precedia. A viga abriu um buraco na mão por onde Elius passou. Em seguida, ele colidiu com a cabeça do colosso. O soco que atingiu a cabeça do colossus literalmente o parou. Até fez mais do que isso. Ele levantou a monstruosidade gigante de seus pés. Os ossos em sua cabeça eram grossos e fortes o suficiente para bloquear o raio. Mas então Elius explodiu em seu rosto. Ele se expandiu e se tornou uma pequena estrela. Então ele descarregou a energia que usou em sua expansão para criar uma explosão. Os gigantes e os avatares de Deus no acampamento viram tudo. Para os mortais do acampamento, foi a última coisa que viram. O colosso havia acabado de passar pelo acampamento e se aproximava do formigueiro. Eles estavam todos assistindo com expectativa. Eles estavam esperando para ver como o formigueiro desabaria sob o poder de um colosso. Soldados tinham saído para assistir. Assim como os padres, os bispos das várias igrejas, os semideuses que acabaram de ser salvos e os avatares dos deuses. Eles esperaram que a ação começasse. Então havia luz e não havia nada. Então talvez eles não tenham visto nada, afinal. A explosão os matou, mas eles nem viram o que explodiu. Pode ser bom que eles não tenham sobrevivido àquela explosão ou teriam se arrependido de estar vivos por mais curta que seja a experiência de ter sua carne evaporada. De qualquer maneira, eles não são diferentes das formigas. Eles vieram aqui por instruções de seus deuses para subjugar as formigas. Encontraram mais do que o esperado. No final das contas, eles e as formigas são iguais. Ambos são fracos e ambos morreram como espectadores das atividades de seus superiores. A coisa que os matou nem estava mirando neles. Todos foram simplesmente danos colaterais. Os deuses assistindo viram o que aconteceu, mas isso é apenas porque eles se concentraram no evento do reino divino por meio de sua visão divina. Seus avatares no reino mortal viam listras e nada mais. A tela mostrava a progressão dos eventos. Eles viram uma faixa amarela saindo do formigueiro. Era muito rápido para rastrear e inesperado, mas eles o pegaram. A raia penetrou na mão do colosso e colidiu com sua cabeça e então parou. Foi esse breve momento de pausa que lhes permitiu ver o que é a raia. A boca de Arcon se abriu em choque. O anão do sol. A faixa parou para revelar uma figura dourada. Ele não tem certeza de sua identidade. A figura não é de forma alguma semelhante a Elius quando se trata de aparência, mas ambos têm runas brancas em seus corpos dourados. Visto que Elius era uma entidade de mana, enquanto esta figura é um transcendente, então pode ser um Elius transformado. Então o homem dourado se deformou em uma bola e a bola se expandiu antes de encolher de repente. A mudança aconteceu tão rápido que parecia que ele virou um balão gigante e depois explodiu. Mas o que saiu de seu corpo foi uma explosão de calor e fogo em vez de ar. Então a tela deles escureceu quando todos os sacerdotes morreram. Os deuses começaram a conversar animadamente entre si. Você viu como ele levantou aquele colosso com um soco? Sim, eu fiz. Ele deve ser um transcendente agora. Semideuses sempre ficam aterrorizantes quando eles se tornam transcendentes. Isso é verdade, mas isso é um pouco demais. A luta durou menos de um segundo. Mas como ele conseguiu se tornar um transcendente? Eu pensei que ele estava preso e capturado. Eles ficaram surpresos com a situação e perplexos com muitas coisas. Como Elius é um transcendente? Por que ele está lutando contra um colosso? E as formigas Golias? Elius não é um pouco forte demais para um transcendente? Há tantas perguntas e o mistério em torno do formigueiro só aumentou. Então Elius estava errado sobre a ausência de mistério. Mas uma coisa é certa, a luta foi divertida mesmo sendo muito curta. Capítulo 400 Porque os semideuses são mais fortes. A luta não foi o que eles esperavam, mas foi divertida mesmo assim e tem potencial para levar a muito mais coisas divertidas. Elius pode estar zangado com eles. É algo para comemorar. Já faz um tempo desde que eles tiveram um transcendente rebelde. Será divertido vê-lo ser caçado. Eles podem até competir entre si para ver o primeiro a matá-lo. Isso é o que os deuses pensavam. Eles ficaram entusiasmados com a perspectiva. Apenas Arcon conseguia manter a calma. Ele simplesmente não pode admitir que Elius é digno, mesmo que seja caçado por esporte. Ele disse aos deuses com desdém, ele não era tão impressionante. É apenas um semideus intimidando um transcendente normal. Ele afirmou que a luta foi impressionante, mas Arcon não está impressionado. Se Elius se tornou um transcendente, é normal que ele destrua um colosso facilmente. Nunca foi feito por nenhum semideus, mas é teoricamente possível, então não é impressionante que Elius tenha feito algo que ninguém jamais fez. Um colossus também é um transcendente, mas eles são fracos em comparação com os semideuses porque não têm energia de origem para usar todo o seu poder.
O fato de Elius não ter conseguido penetrar no crânio do colosso da mesma forma que penetrou no formigueiro é prova de seu potencial. Os semideuses que se tornam transcendentes são mais poderosos porque têm o poder divino de seus pais piedosos para aumentar a si mesmos. A situação será a mesma mesmo que haja energia de origem. Os semideuses sempre terão a vantagem do poder divino. A única maneira de os transcendentes normais preencherem a lacuna é com o uso de leis. Portanto, é lamentável que os gigantes da ordem não possam usar as leis. Eles são ferrados de qualquer maneira com ou sem energia de origem. Os semideuses vencem os transcendentes normais por causa dessa deficiência. Isso não acontece tão grandiosamente quanto Elius fez, mas Archon vai manter suas armas e não se impressionar. O que o preocupa é como Elius se destacou. A última vez que soube, Elius foi traído e oferecido. Então, como seus captores permitiram que ele avançasse? Não há como a rainha das formigas, que é uma semideusa, não saber quando alguém está rompendo ao seu redor. Se Elius tivesse invadido o acampamento do exército, todos os deuses estariam cientes disso. As flutuações do poder divino serão óbvias. Bom para ele. Archon desistiu quando não conseguiu encontrar um bom motivo. Talvez a rainha tenha sido negligente ou Elius teve sorte. Não faz diferença para ele. Até o fato de Elius ter acabado de matar um colosso da Igreja da Ordem não lhe parecia estranho, apenas interessante. Tem havido muitas coisas estranhas acontecendo ultimamente. O Supremo Celestial congelou o Reino Mortal recentemente. Portanto, isso parecia levemente estranho, mas muito interessante. A pessoa que mais incomoda é o Supremo Celestial. Enquanto todos estão empolgados com a luta, ele está mais preocupado com as implicações da luta. Ele sentiu aquela aura celestial ao redor de Elius muito claramente. Estava claro como o dia. Mas não havia celestial. Bom, pelo menos, Elius não se parece com um celestial. E ainda, seu stigmata contém a vontade divina de um Deus celestial. Então, de onde Elius conseguiu ajuda? O plano divino não reconheceu um novo celestial depois de Stelios, o que significa que Elius está em contato com um celestial anterior. Não poderia ser o Deus do destino por causa de seu contrato. Não deveria ser o Deus do Sol porque o covarde está se escondendo, mas a aura celestial parecia o poder do Sol. Não poderia ser o Deus oculto porque ele confirmou que está relacionado à vida vegetal, não ao Sol, e o Deus oculto não é um celestial. Estou tão confusa agora. Ele gemeu e massageou a testa. O colosso que ele enviou deveria responder a perguntas e não aumentá-las. Ele ainda não sabe o que está acontecendo e não tem a menor ideia disso. Se é uma coisa de que ele tem certeza, é que o Deus oculto não é um Deus celestial. Ele já sabia disso, mas sua estimativa da habilidade daquele novo e desconhecido Deus começou a aumentar. Nada que eu pudesse ter feito teria me evitado isso. Dois colossos não seriam capazes de se defender contra ele. Uma das coisas que ele gostaria de evitar além da morte de seu colosso é deixar Elius viver. Todo o resto é irrelevante nesta situação, exceto a força que Elius exibiu. Ele viu muito mais do que os outros deuses viram e o que viu o fez perceber que não poderia esperar aquele resultado e nada teria mudado se ele tivesse feito as coisas de maneira diferente. Ele planejou atingir um monte de formigas com dois em vez de um colossus quando suspeitou que um espírito de planta estaria lá. Há um para cada uma das 100 entidades de mana, então pode haver um no formigueiro também. Ele não é de correr riscos, então estava prestes a dizer ao executor para voltar e esperar pelo reforço quando percebeu que o espírito da planta estava saindo. Mas como se estivesse fuzindo. O espírito da planta ganhou velocidade e deixou o formigueiro o mais rápido que pode. Estava correndo em direção a algo ou para longe de algo. Talvez o Deus oculto valorize demais o navio para colocá-lo em perigo. De qualquer forma, isso é o suficiente para mim. Naquela época, ele não pensava muito sobre isso. A ação deixou o Supremo Celestial perplexo, mas, novamente, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Então ele suspirou aliviado porque o espírito da planta com o qual ele estava preocupado não estaria lá para detê-lo. Eventos recentes mostraram que ele deveria estar preocupado. Ele deveria estar muito preocupado. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.